Olá, hoje irei falar sobre cirurgia cardíaca e suas implicações. As inúmeras técnicas de cirurgias cardíacas existentes podem comprometer a mecânica da caixa torácica e também a evolução do paciente. Agora, irei abordar de forma generalizada as principais técnicas cirúrgicas existentes. Para insuficiência coronariana, a cirurgia realizada é de revascularização do miocárdio, que consiste na anastomose de um enxerto venoso ou arterial desde a aorta até a coronária, em um ponto distal à obstrução. E a incisão de escolha é a esternotomia, especificamente toracotomia mediana. Em relação à estenose valvar, existem dois tipos de cirurgia, a comissurotomia e a troca valvar. A comissurotomia é a abertura das comissuras, normalmente por descalcificação, e a incisão é a toracotomia lateral ou a esternotomia. Já a troca valvar, que consiste na troca da válvula por prótese metálica ou biológica, a incisão de escolha é a esternotomia ou toracotomia lateral. Para insuficiência valvar, também existem duas opções de técnicas cirúrgicas, a plastia e a troca valvar. A plastia consiste no rearranjo estrutural do aparelho valvar e é feita por incisão toracotomia lateral ou esternotomia. Já a troca valvar, que consiste na colocação de prótese valvar metálica ou biológica, é feita por incisão de esternotomia. O aneurisma do ventrículo esquerdo também é realizado através de alguns procedimentos cirúrgicos, como a aneurismectomia do ventrículo esquerdo, o remodelamento ventricular e a endoaneurismografia do ventrículo esquerdo. A aneurismectomia do ventrículo esquerdo consiste na retirada do aneurisma, através de esternotomia. O remodelamento ventricular consiste na reconstrução do ventrículo esquerdo. E a endoaneurismografia do ventrículo esquerdo consiste na plicatura da região fibrótica. Aneurisma de aorta, a cirurgia é a correção do aneurisma, que é uma utilização de prótese, tubo ou endoprótese, chamada de stent, conhecida como stent, substituindo o local do aneurisma. E a incisão é a esternotomia. Essas incisões, elas estão sujeitas a variações dependendo da região a ser abordada ou da técnica utilizada. A colocação de stent, por exemplo, muitas vezes é endovascular, sem a necessidade de incisões torácicas. Em relação aos tipos de cirurgia cardíaca em crianças, para as patologias de hipofluxo pulmonar, como tetralogia de Fallot, a cirurgia é realizada para o aumento do fluxo pulmonar, através da incisão esternotomia. Em relação à estenose pulmonar, deve-se corrigir as anomalias coexistentes, também através de esternotomia. Para as patologias de hiperfluxo pulmonar, como comunicação interatrial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial, truncos arteriosos comuns, transposição das grandes artérias e drenagem anômala total de veias pulmonares, deve ser feita uma cirurgia para diminuição do fluxo pulmonar e correção das anomalias coexistentes, através da esternotomia e toracotomia lateral, ou melhor, ou através da toracotomia
lateral. Em relação às doenças obstrutivas de via de entrada e de saída do ventrículo esquerdo, a cirurgia para cor triatriatum é feita para a ressecção da membrana do átrio esquerdo através de esternotomia, como todos os procedimentos que seguem, como estenose mitral, que é feita uma comissurotomia ou troca valvar, estenose subaórtica, que é feita a ampliação da via de saída do ventrículo esquerdo, e coarctação da aorta, que é feita uma anastomose término-terminal, como eu falei, através de incisão por esternotomia. Patologias complexas como atresia pulmonar, atresia tricúspide, ventrículo único, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a cirurgia consiste no aumento do fluxo pulmonar por meio de derivações da subclávia ou cava, além de correções estagiadas em que se tenta o equilíbrio do fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico, também por esternotomia. Essas incisões são sujeitas a variações dependendo da região a ser abordada ou da técnica utilizada. Diante desses processos cirúrgicos, inúmeros são os músculos acometidos de acordo com os diversos tipos de incisões. A esternotomia mediana acomete o peitoral maior, a toracotomia anterolateral direita ou esquerda compromete o intercostal, peitoral maior, peitoral menor e serrátil. A toracotomia anteroposterior esquerda acomete intercostal, serrátil, grande dorsal e romboide. A mini toracotomia compromete o intercostal, peitoral e serrátil. A incisão abdominal compromete o músculo reto abdominal e a incisão tóraco-abdominal compromete o músculo intercostal, oblíquo do diafragma e reto abdominal. Em relação às drogas anestésicas, a anestesia cardíaca é realizada com a combinação de drogas que incluem agentes indutores, como tiopental, propofol, etomidato e benzodiazepínicos. Também são utilizados ansiolíticos, como midazolam e propofol, narcóticos, como fentanil ou sulfentanil, e relaxantes musculares, como pancurônio. Na indução anestésica, também são utilizados bloqueadores neuromusculares para facilitar a intubação do paciente. As drogas anestésicas deprimem a função do miocárdio e são muito mais intensas em sua ação quanto maior for a lesão do músculo cardíaco. Mesmo as pequenas doses podem ter efeitos depressivos no sistema cardiovascular, sendo os mais frequentes aumento ou diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial, e diminuição da contratilidade e da resistência vascular sistêmica. Situações de hipotensão, hipertensão, arritmias e assistolia surgem com maior frequência na indução da anestesia e na intubação endotraqueal, e as alterações hemodinâmicas devem ser monitoradas. A grande maioria das cirurgias cardíacas requer auxílio de circulação extracorpórea, SEC. Consiste em um conjunto de equipamentos e técnicas destinados, sobretudo,
a substituir temporariamente as funções do coração e dos pulmões durante a realização da cirurgia cardíaca. A utilização da circulação extracorpórea implica contato direto entre o sangue e as superfícies não endoteliais, as superfícies plásticas de polímeros e metais do circuito, que aciona uma reação de defesa orgânica que envolve vários sistemas de proteína plasmáticas e celulares. Essa reação, denominada Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, SIRS, desencadeia um poderoso estímulo de produção, liberação e circulação de grande número de substâncias vasoativas e citotóxicas, as quais afetam todos os órgãos e tecidos do corpo, provocando lesão endotelial, síndrome do extravasamento capilar e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Com o uso dos oxigenadores de membrana, circuitos heparinizados, bombas centrifugadoras, esteroides intraoperatórios e manitol, tenta-se reduzir esses grandes danos. Além disso, algumas estratégias anti-inflamatórias, como o uso de corticosteroides, filtro de leucócitos, aprotoxina, ultrafiltração e circuitos especiais podem ser usadas para limitar a resposta inflamatória advinda da SEC. A circulação extracorpórea, em virtude da sua complexidade, da multiplicidade de componentes mecânicos e das suas interações com o sangue, é capaz de produzir uma grande variedade de alterações no organismo humano. Dentre as principais complicações da SEC, tem-se hemorragias, baixo débito cardíaco, arritmias cardíacas, insuficiência renal, insuficiência pulmonar e complicações neurológicas. As hemorragias consistem na principal complicação dos pacientes submetidos à SEC, e isso ocorre pelo contato do sangue com as diversas superfícies do circuito de perfusão, desencadeando uma série de estímulos pró-inflamatórios e alterações da coagulação e fibrinólise, que pode culminar em discrasias sanguíneas, levando a sangramentos no pós-operatório. Os principais fatores de risco para sangramento pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com SEC são heparinização, tempo de circulação extracorpórea, hemodiluição, hipotermia, trauma mecânico, uso indiscriminado dos aspiradores, interação das plaquetas com a superfície dos circuitos e redução da atividade plaquetária. O baixo débito cardíaco também pode ser acentuado por quadro de arritmias cardíacas, entre as quais a mais comum é a fibrilação atrial. O baixo débito cardíaco é representado pela redução da função contrátil do coração. Em geral, ocorre por isquemia tissular da porção subendocárdica, causada por falha da proteção miocárdica ou pela liberação de radicais livres de oxigênio no momento da restauração do fluxo sanguíneo. As repercussões pulmonares da circulação extracorpórea são de extrema importância porque prolongam a recuperação dos pacientes e podem servir de porta de entrada para bactérias do ambiente hospitalar. A disfunção cerebral que ocorre em associação com a circulação extracorpórea é considerada também um outro fenômeno resultante da perfusão cerebral inadequada, de embolias ou combinação de ambas. A inserção de um tubo ou cânula endotraqueal pode provocar desde simples irritação da mucosa faríngea ou traqueal
até grandes traumatismos, como sangramento, hematomas ou formação de abscessos. Laceração de língua e dentes quebrados podem ser provocados no ato da intubação. A extremidade distal dos tubos endotraqueais possui um balonete inflável, que seria este aqui. Este balonete inflável é comumente chamado de cuff e fica conectado a uma válvula unidirecional inflável, própria para encaixar uma seringa para insuflação, que seria essa extremidade, conectada através desse fio. A orientação é que a pressão de insuflação desse balonete seja maior que 20 centímetros de água. E essa medida ela deve ser certificada com aparelhos próprios para essa finalidade, que no caso são os cafômetros, que seria esse instrumento. Pressões excessivas nesses balonetes, em destaque, podem provocar edema com hiperemia, até estenose das vias aéreas, por causa do comprometimento do fluxo sanguíneo local em tubos muito justos. O ideal é que a pressão fique entre 20 e 25 centímetros de água. Vale ressaltar que a numeração inferior também pode ser causadora de danos pelo escape de ar ao redor do tubo, e essa situação é comumente observada em crianças, com consequente queda do volume de ar expirado e diminuição da ventilação. É oportuno lembrar que a resistência nas vias respiratórias dos pacientes entubados é superior à resistência do tubo isoladamente. Contribuem para o aumento dessa resistência nas vias respiratórias a deformação do tubo orotraqueal, a posição da cabeça e da região cervical e o aumento das secreções na via aérea respiratória, o que acaba reforçando a importância da numeração adequada do tubo endotraqueal. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência. Além disso, é importante a higienização brônquica eficiente e o posicionamento correto da cabeça, do pescoço e do tubo endotraqueal. A presença do tubo endotraqueal aumenta o espaço morto total para 46%, sendo que, em geral, aproximadamente 1/3 de cada respiração não participa da troca gasosa. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração durante a cirurgia cardíaca é a ventilação mecânica. Os objetivos da ventilação mecânica atual são manter a ventilação e a troca gasosa alveolar adequadas e evitar os efeitos deletérios da pressão positiva e da distensão alveolar excessiva. O gradiente de pressão pela entrada e saída de gases nos pulmões tem seu padrão invertido em comparação com a ventilação espontânea. Os efeitos da ventilação mecânica dependem das condições cardiorrespiratórias prévias do paciente, da patologia, dos parâmetros ventilatórios utilizados, da sincronia entre os pacientes e o ventilador mecânico e das suas propriedades intrínsecas. Nessa tabela, nós podemos observar os danos mais frequentes observados pelo uso da pressão positiva, a exemplo do barotrauma, volutrauma e diminuição do débito cardíaco. No entanto, outras importantes complicações induzidas pela ventilação mecânica, mas são menos comuns, referem-se à telectasia de absorção, biotrauma e polineuropatia. Em relação ao barotrauma, ou síndrome do escape de ar, como enfisema subcutâneo, pneumotórax,
pneumomediastino, pneumopericárdio, pneumoperitônio, enfisema intersticial pulmonar e embolia gasosa, nós temos como causa a pressão positiva no final da expiração elevada, assim como a pressão média das vias aéreas elevadas e pressões inspiratórias elevadas. Em relação ao volutrauma, nós temos como causa a ventilação a altos volumes correntes, e em relação à diminuição do débito cardíaco, as principais causas são aumento excessivo da pressão intratorácica, compressão das câmaras cardíacas e diminuição do retorno venoso. A atelectasia de absorção é provocada pela toxicidade do oxigênio, a exposição excessiva em tempo e em frações inspiradas de O2. O biotrauma acontece pela liberação de mediadores inflamatórios decorrente de fatores mecânicos da ventilação mecânica. E a polineuropatia ocorre pelo uso de agentes neuromusculares não despolarizantes para facilitar a ventilação mecânica. Vamos para a avaliação pré-operatória. Quando possível, em caso de cirurgia eletiva e em paciente sem distúrbio de cognição, deve-se realizar a orientação pré-operatória, dando informações claras, em linguagem simples, de maneira que não aumente ainda mais a ansiedade do paciente, que é muito comum nessa fase. Deve-se, em primeiro lugar, conhecer todos os antecedentes pessoais e familiares do paciente e checar os exames previamente realizados, pois isso dará maior clareza das condições pré-operatórias em que o paciente se encontra. Normalmente, os exames solicitados no período pré-operatório são raios-x em incidência póstero anterior e perfil, eletrocardiograma, exames laboratoriais como hemograma completo, coagulograma, agregação plaquetária, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, hepatite B, HIV. Além desses, deve-se verificar o resultado de exames que acompanham a evolução da doença. Isso inclui os laudos de profissionais que diagnosticaram a doença e de outros que indicaram a cirurgia, como exames coronarianos, teste de esforço, ecocardiograma e outros. Alguns serviços, como medida preventiva para pacientes idosos, acrescentam exames para avaliação das carótidas, ultrassonografia de abdômen e avaliação neurológica. Deve-se realizar a avaliação física dando especial atenção aos seguintes aspectos: tipo de tórax, elasticidade torácica, expansibilidade pulmonar e presença de encurtamentos e retrações, principalmente do tórax. Todas as alterações observadas devem constar na ficha de fisioterapia pré-operatória, principalmente os itens relacionados com o risco cirúrgico ou com o risco pós-operatório. Isso inclui outros antecedentes cardíacos, como coronariopatias, valvopatias e doenças de outras artérias, carótidas e aorta, que possam estar associadas. É importante considerar também o infarto agudo do miocárdio prévio, as reoperações, os fatores de risco da doença arterial coronariana. Pneumopatia, quando de elevada gravidade, pode requerer uma avaliação mais específica, como gasometria ou espirometria, e também necessitar de uma estratégia protetora de ventilação mecânica. O antecedente neurológico é importante porque descreve o mais claramente possível o tipo de alteração,
sensibilidade motora, cognitiva, em que determinada região do corpo ocorre, ou há quanto tempo apresenta um déficit neurológico. Já o antecedente ortopédico leva em consideração alterações degenerativas da coluna vertebral, luxações, fraturas recentes, que podem necessitar de atenção especial no posicionamento do paciente, tanto na mesa cirúrgica como na unidade de terapia intensiva. O antecedente gástrico requer atenção na proteção contra úlcera de estresse. Antecedente renal é outro tópico importante, principalmente pacientes com alterações agudas de clearance de creatinina ou com problemas renais crônicos que requerem um esquema de proteção renal no pós-operatório e até mesmo no período pré-operatório, além da presença de distúrbios psiquiátricos. Os scores de avaliação de risco proposto por Parsonett têm grande aplicabilidade no pré-operatório. Algumas variáveis no período pré-operatório são pontuadas de acordo com a sua gravidade e a somatória das pontuações é traduzida em uma previsão de mortalidade em 30 dias de cirurgia desses pacientes. As variáveis que pontuam são sexo feminino, obesidade mórbida, diabetes mellitus, hipertensão arterial, fração de ejeção, idade, reoperação, balão intraórtico no pré-operatório, aneurisma de ventrículo esquerdo, cirurgia de emergência após angioplastia transluminal coronariana ou estudo hemodinâmico e estados catastróficos, como insuficiência renal aguda, choque cardiogênico, defeito estrutural agudo, além, é claro, de outras situações, como paraplegia, dependência de marca-passo, cardiopatia congênita em adulto, asma severa, cirurgia valvar mitral, pressão na artéria pulmonar maior que 60 milímetros de mercúrio, cirurgia valvar aórtica, gradiente ventrículo esquerdo aorta maior que 120 milímetros de mercúrio e cirurgia de revascularização do miocárdio e valvular. Essa tabela é o índice de prognóstico de Parsonett, que é um score de mortalidade prevista. Existe uma pontuação que varia de 0 a 4 pontos, 1% de chance de morte, 5 a 9 pontos, 5% de chance, 10 a 14 pontos, 9%, 15 a 19 pontos, 17% de mortalidade e maior que 20 pontos, mortalidade de 31%. Neste score, que são de riscos pré-operatórios, segundo o modelo da Cleveland Clinic, nós temos que o risco cirúrgico tem classificação de mínimo a extremo, de acordo com a somatória de pontos obtidos, em função de características clínicas, como idade, doença cerebrovascular, cirurgia vascular prévia, doença pulmonar crônica, anemia, insuficiência renal e parâmetros de insuficiência renal, fração de ejeção, insuficiência valvular mitral com indicação cirúrgica, estenose valvular aórtica com indicação cirúrgica, reoperação, cirurgia de emergência e diabetes mellitus. O risco cirúrgico é considerado mínimo, de 0 a 1 ponto. O risco cirúrgico é baixo, de 2 a 3 pontos. O risco cirúrgico é moderado, de 4 a 6 pontos. O risco cirúrgico é alto, de 7 a 9 pontos. E o risco cirúrgico é extremo, com 10 pontos ou mais. A escala de Torrington e Henderson é uma escala de risco que também pode ser utilizada, pois relaciona os fatores de risco para complicações pulmonares em cirurgia geral. Por esta escala,
acrescentam-se dados da espirometria e a pontuação classifica os pacientes em risco normal ou discretamente aumentado, quando pontuam de 0 a 3, risco moderadamente aumentado, quando pontuam de 4 a 6, e risco acentuadamente aumentado, quando pontuam de 7 a 12 pontos. Existem outros scores que estratificam os pacientes de acordo com as condições pré, trans e pós-operatórias, como a escala de Epstein, de Thoman, o Euroscore, entre outros, que podem ajudar a identificar os pacientes que necessitam de maior atenção por parte do fisioterapeuta e também dos demais profissionais que os assistem. Em relação às orientações, deve-se orientar o paciente sobre toda a rotina de UTI, o porquê dos inúmeros equipamentos necessários e também a rotina da fisioterapia, as manobras de higiene brônquica, as técnicas de reexpansão pulmonar e a necessidade da tosse eficaz para a recuperação satisfatória. Caso sejam detectadas alterações pulmonares agudas no período pré-operatório que possam interferir na recuperação, pode-se intervir utilizando as técnicas citadas de modo criterioso, pois o paciente ainda apresenta disfunção mecânica não corrigida. Deve-se sempre considerar que, dependendo do grau de comprometimento cardiovascular, pode não haver melhora significativa da função respiratória. Nesta tabela são observadas as associações entre as cardiopatias e o comprometimento pulmonar. Em relação à coronariopatia, é normal o paciente apresentar dispneia e cansaço decorrente dos esforços pela isquemia ou disfunção miocárdica. Na valvopatia mitral, o paciente normalmente apresenta dispneia progressiva, sinais de insuficiência cardíaca congestiva, que são a congestão pulmonar, o edema de membros inferiores e a visceromegalia. Na valvopatia aórtica, é normal o paciente apresentar dispneia aos esforços, tontura, dor torácica e sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva, que são a congestão pulmonar, edema de membros inferiores e a visceromegalia. Na valvopatia pulmonar, o paciente apresenta dispneia, tosse paroxística, sinais de insuficiência cardíaca direita, como a estenose, ascite, hepatomegalia e turgência jugular. Por fim, nas cardiopatias de hipo e hiperfluxo pulmonar, os pacientes apresentam congestão pulmonar, hipersecreção pulmonar, infecções pulmonares de repetição, hipoxemia, taquidispneia e cianose. Encerramos então a aula de cirurgia cardíaca e suas implicações.